Bom dia a todas, a todos e a todes. Meu nome é Rita, eu atualmente sou coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, o NUDEM da Defensoria de São Paulo. É uma satisfação e uma honra estar aqui nessa manhã de segunda, reunida com vocês hoje para tratar desse tema tão importante, né, que envolve as alterações recentes da Lei Maria da Penha e com esse quadro de palestrantes tão gabaritado e tão respeitado no tema. Após essa breve abertura, a gente vai contar com as falas das nossas convidadas e do nosso convidado. E ao final, às 11h10, abriremos um espaço de 20 minutos para debates, tá certo? E aí eu falo para vocês como vão ser encaminhadas as dúvidas e os comentários. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a primeira palestrante do dia, a professora Alice Bianchini, que é doutora em Direito Penal pela PUC São Paulo, vice-presidenta da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, coordenadora da pós-graduação Direito das Mulheres, autora de vários livros e artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros, integrante do grupo de pesquisa Direito, Discriminação de Gênero e Igualdade, que é vinculado à PUC São Paulo, conselheira do notório saber do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Professora Alice, com a palavra, então, muito obrigada pela sua presença. A senhora tem 40 minutos de fala, então pode ficar à vontade. Obrigada. Obrigada, Rita. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Tá? Novamente com a Defensoria, estive este ano em diversas defensorias pelos estados aqui do Brasil, e é sempre uma alegria muito grande, tendo em vista que eu acho muito importante o trabalho da Defensoria. Quando a gente fala, então, da violência contra a mulher, é um trabalho fundamental, assim, espetacular. Então, eu começo parabenizando não só a Defensoria Pública de São Paulo, como todas, né, dos demais estados. Parabéns pela dedicação de vocês, por esse trabalho maravilhoso. Cumprimento também aqui o doutor Rafael, né, já conheço muito o doutor Rafael, do seu trabalho maravilhoso que tem feito aí nos tribunais. Parabéns aí pelo seu trabalho. A Nálida, que é a nossa querida colega, né, quantas vezes estivemos juntas, né, tantas e tantas aflições e tantos sonhos e tantas concretizações, né, Nálida? Uma alegria muito grande estar com você. Está aqui também a Maiara, está aqui com a gente também, cumprimento. Também cumprimento a Tatiana, que foi responsável por essa interlocução entre a gente aqui, e digo que nada foi muito providencial a gente estar falando sobre a questão das alterações da Lei Maria da Penha, exatamente dias após uma importante alteração que a gente vai falar daqui a pouco, né? Parece que foi tudo combinadinho, né? Sabia que a sanção ia até o dia 14, vamos fazer essa reunião depois, então foi muito legal, assim, essa organização, e deu certo, né, para que a gente pudesse falar hoje, que eu vou começar falando exatamente de uma lei nova que altera a Lei Maria da Penha e cria mais uma situação de medida protetiva de urgência super importante que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas também queria dizer que, em relação à produção legislativa, tanto no ano passado, quanto neste ano, e mesmo no ano de 2021, é uma produção muito intensa em relação à violência contra a mulher, e não só em relação à violência contra a mulher, mas em relação a todos os direitos das mulheres, né? Então, se a gente for pegar, e eu tive essa preocupação de fazer uma organização na quantidade de leis que trataram da questão da violência contra a mulher, que trataram da questão do empoderamento das mulheres, que trataram da questão da saúde da mulher. Então, só para a gente ter uma ideia, né, finalmente nós tivemos uma lei que diz que se uma mulher precisa, né, fazer uma operação por conta de um câncer de mama e tem que tirar uma mama, ela tem direito a fazer a outra mama de acordo com a mama que foi retirada, né? Então, toda uma questão importantíssima que já deveria existir há muito tempo, e só agora a gente tem essa previsão legal. Mas, enfim, são muitas leis. Só neste ano de 2023, eu já cataloguei quase 20 leis que tratam dos direitos das mulheres, sobre vários aspectos, né? Tivemos, por exemplo, uma lei importantíssima, que é chamada de Lei de Igualdade Salarial, mas vamos lembrar que a igualdade salarial nós já temos desde a nossa CLT, já temos desde a Constituição de 88, já tínhamos, na minha visão, até em constituições anteriores. Mas o fato é que essa nova lei, por mais que seja chamada de igualdade salarial,
ela vem de uma proposta muito importante, que é de criar fiscalização para os casos de diferenças salariais por conta do sexo, por conta do gênero, e também fazer toda uma aplicação de multa, né? Porque a gente até tinha uma multa em relação a essa situação, mas era uma multa muito significativa que realmente não fazia com que os empregadores e empregadoras se dispusessem a não praticar essa diferença salarial com receio da multa, né? Então, são alterações importantíssimas que a gente tem para falar. E sempre quando a gente fala, e falando da Lei Maria da Penha, e quando a gente pensa, né, na violência contra a mulher, e a gente lembra que a nossa lei é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, motivo de muito orgulho para todos e todas nós, né, de estarmos vivendo num país que tem uma das 3 legislações mais avançadas, mas, por outro lado, o que a gente sabe, e a gente percebeu, e estão os dados aqui para conferir, é que houve um aumento muito grande de violência e que a Lei Maria da Penha, ela não foi capaz de diminuir essa violência, ou ela não foi efetivada ao ponto de ter a possibilidade de fazer com que haja essa alteração dessa violência, né? Então, são coisas que a gente já tem que colocar, porque a nossa lei fez 17 anos, mas só para a gente lembrar que assim que ela entra em vigor, se começa no Brasil inteiro uma campanha de não efetivação da Lei Maria da Penha, inclusive com declarações de inconstitucionalidade da lei. E vamos lembrar, né, Rita, que tivemos um tribunal que declarou inconstitucional a Lei Maria da Penha. Então, assim, não foi brincadeira, ela entra em vigor em 2006, já começa declarações de inconstitucionalidade, até que o então presidente, e novamente presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entra com uma ação declaratória de constitucionalidade em 2007, que só vai ser julgada no Supremo em 2012. Então, nós tivemos a lei um certo limbo aí. E se a gente pensar hoje, né, então agora, finalmente, depois da declaração de constitucionalidade da Lei Maria da Penha pelo Supremo Tribunal Federal, estamos tranquilos em relação à aplicação da lei. Não, a gente percebe, e eu fiz um levantamento, acho que a Análida já tomou pé disso, acho que eu já comentei quando estávamos juntas, eu fiz um levantamento sobre só os aspectos considerados criminais da Lei Maria da Penha e vi o que tinha de controvérsia na doutrina e na jurisprudência. E eu fiz um levantamento de mais de 100 questões controvertidas da parte criminal da Lei Maria da Penha. Então, mais de 100 questões. Uma questão controvertida é quando você tem mais de uma opinião sobre aquele tema, seja na doutrina, seja na jurisprudência, seja na doutrina e na jurisprudência. E a Lei 14.550, que é uma lei que a gente vai falar também, ela, pelo menos, permitiu que em 4 situações eu colocasse resolvido aqui, 4 dessas mais de 100 questões controvertidas, 4 delas eu consegui dar como resolvida, mas a gente tem ainda mais de 90 questões controvertidas para a gente resolver. E por que tem tantas questões controvertidas em relação à Lei Maria da Penha? Por que a gente ainda não conseguiu efetivar a Lei Maria da Penha? Na minha perspectiva, nós ainda vivemos 3 grandes grupos em relação à Lei Maria da Penha. Ainda temos os que reagem à lei, que são contrários efetivamente à lei, e essa reação vem, às vezes, de forma direta, como sabemos, de um juiz de São Paulo, que vai dizer, numa audiência de guarda e custódia de filhos, né, se tem Lei Maria da Penha, fala isso para a mãe das crianças, né, se tem Lei Maria da Penha, estou nem aí, ninguém agride ninguém de graça. Então, é uma forma direta de mostrar que não está nem aí para a Lei Maria da Penha. Ou de forma indireta, fazendo interpretações que não estão de acordo com a lei e que acabam, no lugar de fortalecer a aplicação da lei, acabam esvaziando a aplicação da lei. Se a gente for fazer o levantamento, e o Rafael tem isso tudo de cabeça, a quantidade, né, Rafael, de decisões, de questões que vão ser discutidas na 3ª sessão do STJ, que é quando nós juntamos a 5ª turma com a 6ª turma. E a gente só faz juntar a 5ª turma com a 6ª turma numa sessão quando há controvérsias em relação àquele tema. Então vamos decidir isso na 3ª sessão. E a quantidade de questões que chegam até a 3ª sessão, mostrando que nem sequer no STJ também a gente tem sossego em relação a esses temas, né? Então, coloco tudo isso, vocês perceberam, mais um desabafo aqui, né? Um desabafo para mostrar, inclusive, da importância deste evento, Nálida, como precisamos realmente, né, o tempo todo, estar discutindo a Lei Maria da Penha, trabalhando os aspectos da lei para a gente entender, e eu digo sempre, e vou aqui repetir,
de plano, a Lei Maria da Penha, ela é excepcional, ela não veio para ficar, mas ela veio para causar uma alteração no quadro da violência contra a mulher. E ela só pode causar se ela for diferente, porque se a gente pegar a Lei Maria da Penha e querer colocar ela dentro da caixinha do processo penal, da caixinha do processo civil, na caixinha do direito penal, na caixinha do direito civil, não vai dar certo, porque daí, então, nem precisava da Lei Maria da Penha, é isso que a gente precisa compreender. E como ela é uma lei muito diferentona, eu costumo dizer isso, a Lei Maria da Penha, ela é diferentona, existe uma dificuldade muito grande de nós, das carreiras jurídicas, seja da defensoria, da advocacia, Ministério Público, magistratura, polícias, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer a compreensão da lei, porque ela sai da casinha, ela sai da caixinha, e é isso que a gente precisa entender, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas, diante dessa introdução, que é mais um desabafo aqui, e mostrando, né, que agora a gente tem instrumentos para conseguirmos efetivar um pouco mais a Lei Maria da Penha, que é tanto essa lei que a gente vai falar da questão do aluguel, né, desse seguro, desse auxílio aluguel, como também da Lei 14.550, foram as duas leis que eu separei aqui para falar, muito embora a gente ainda vai incidentalmente falar de outras leis novas. Mas o que é importante para a gente trabalhar aqui, né? Então, vou começar a compartilhar, e aqui, Rita, depois eu encaminho para vocês esses slides, para que vocês possam, então, também compartilhar com todos que participaram aqui do nosso bate-papo, né? Que bom que vai ter também uma abertura depois ao final para as questões, porque a gente tem visto que as pessoas têm muita dúvida, né? Então, é um momento muito oportuno, tanto para as pessoas tirarem as dúvidas, como para a gente que lida com isso, né, Rafael, Nálida e Rita, a gente também saber que dúvidas estão acontecendo, porque é a partir dessa conversa a respeito dessas questões que a gente também vai amadurecendo e vai aprofundando os temas. Então, fico muito feliz com essa dinâmica, parabenizo também a Escola da Defensoria de São Paulo. Bom, aí vamos, então, começar com as nossas, fazendo aqui o nosso compartilhamento, e dizendo, repetindo, né, que estará com vocês esse material todo, né? Então, começamos aqui. Essa lei 14.674, que é agora, da semana passada, ela traz, então, essa possibilidade do juiz ou a juíza conceder auxílio aluguel para a mulher vítima de violência doméstica, e através, então, de uma medida protetiva, com prazo de até 6 meses, e a questão em cima, né, o requisito é a situação de vulnerabilidade social e econômica. Bom, então, a Lei 14.674, como a gente fala, institui o auxílio aluguel. Ela é uma medida protetiva de urgência, o pagamento de benefício por até 6 meses, a mulher em situação de vulnerabilidade, o requisito número 1, e também que precisam ser afastadas do lar, é o requisito número 2. Então, não é qualquer mulher que vai ter esse direito, mas sim aquelas que precisam ser afastadas do lar. O valor será fixado pelo magistrado ou pela magistrada, né? E aqui é importante entender por que ficou em aberto, diferente, por exemplo, que a gente vai fazer uma referência à legislação estadual de São Paulo, que prevê também esse mesmo auxílio aluguel. Na legislação de São Paulo, o valor é fixo. Aqui, o valor foi deixado em aberto. E aqui a preocupação é exatamente em conseguir trabalhar uma ideia de que nós temos uma diferença muito grande no Brasil. Então, o que seria uma necessidade de São Paulo não é a mesma necessidade do interior de Pernambuco, por exemplo, né? Então, a depender efetivamente do local, os preços dos imóveis de locação, né? Então, o período, então não dá para fazer um valor fixo, tem momentos que os valores de locação estão mais altos, tem momentos que estão mais baixos, então tudo isso vai gerar uma necessidade de o juiz e a juíza verificarem a situação concreta, e aí vem o papel da defensoria, que eu já queria destacar aqui, para poder já fazer, quando faz esse pedido de auxílio, uma medida protetiva de urgência, de auxílio aluguel, já vir também com o pedido do valor e a comprovação, né, por que precisa daquele valor. Então, se você já vem pela defensoria, ou até pela advocacia, né, com esse pedido, e já com o pedido fundamentado com documentos, mostrando qual é a realidade de locação daquele local, em que local que ela precisa estar, né, qual é o bairro que ela precisaria morar, porque ali tem o apoio da família,
porque ali é o local mais perto da creche, tem uma creche, ou o local onde ela trabalha, ou seja, já traz tudo isso prontinho. E a gente tem observado, vou fazer um parênteses aqui também, em relação à questão dos alimentos, né? Eu tenho feito muita capacitação para a magistratura dos estados e tenho visto essa observação de magistrados e magistradas, o quanto que, muitas vezes, o próprio pedido de alimentos também não vem com os requisitos de valor, de comprovação e tudo mais, que dificulta muito na hora do juiz e da juíza fazerem o deferimento dessa medida protetiva de urgência. Nós temos dois problemas, e aí eu corto na própria carne criticando a advocacia, né, no sentido de que, muitas vezes, aquele advogado que está atendendo a vítima ali, né, acaba nem sequer solicitando, fazendo pedido da pensão dos alimentos, o que realmente acaba fazendo com que haja uma dificuldade depois também o juiz e a juíza concederem após, né, no momento da avaliação das medidas protetivas. Então, esse é um ponto. Tá? Não foi proposital. Obrigada, Daniela. Tá, não, é que de vez em quando, né, quando eu vou falar muito, eu tiro o material, tá? Mas obrigada. Tá. E seria isso, então, essa preocupação de não deixar um valor fixo. Então, para a gente entender por que não tem um valor fixo, mas aí já é um papel da defensoria já começar a fazer o levantamento, né, em todos os locais, de valores de imóveis, e começar a pensar também que valores que poderiam ser solicitados aí. Né? Então, na solicitação, a defensoria tem um papel fundamental aqui. E aí a gente volta a fazer o compartilhamento aqui, e trabalhando, então, agora com outro requisito aqui, outra questão também interessante, que é quem é que vai financiar isso, né? Então, será fixado pelo juiz, pela juíza, o auxílio aluguel será financiado por estados e municípios, com recursos do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e do Fundo de Assistência Social. Então, já sabemos de onde que vem o dinheiro, sabemos que o valor não é fixo e podemos, então, trabalhar a partir daqui. Também outras informações, e aí eu tirei do parecer do Ministério das Mulheres, quando vai analisar o projeto de lei que deu origem à Lei 14.674. E, de acordo com o parecer do Ministério das Mulheres, apenas 134 municípios brasileiros contam com casas-abrigo. Porque uma outra coisa importante que a gente precisa entender é que aonde tem casa-abrigo, e se ela precisa, então, de um abrigamento por questão de segurança, o correto é ela ir para casa-abrigo. Mas, infelizmente, nós temos apenas 134 nos municípios e 43 que são custeadas pelos estados. Ou seja, lembrando que o Brasil tem mais de 5.500 municípios, né? Nós temos uma carência muito grande de casas-abrigos, o que é um absurdo, né? É uma desconsideração para com a vida das mulheres. Quer dizer, a casa-abrigo significa um momento em que essa mulher está num estágio muito elevado de risco de vida, e nós não temos nem como fazer essa proteção dessa mulher por falta de instrumentos. Depois, aqui sim, agora vem, reconhece ainda o êxito de iniciativas semelhantes implementadas nos municípios, destaco aqui São Paulo, Fortaleza, Teresópolis, bem como no estado de Mato Grosso, onde foi lançado recentemente o programa Ser Família Mulher. Eu estava lá em Mato Grosso, né, tenho todo um conhecimento muito específico desse programa, é muito interessante, realmente. E esse programa considerará auxílio moradia de 600 a mulheres vítimas de violência doméstica com renda per capita de até 1/3 do salário mínimo vigente. Então, nós já tínhamos iniciativas aqui em outros estados. E aí eu vou dar uma ênfase, já que a gente está na Defensoria de São Paulo, para a lei municipal paulista, né? Que a lei, primeiro começa com a lei 17.320, que condicionava o auxílio aluguel ao deferimento de medidas protetivas, tal qual está agora na lei. E olha que interessante essa discussão que a gente pode fazer, e uma primeira crítica que a gente pode fazer da lei após essa análise de como que foi resolvido isso no Estado de São Paulo. Porque depois da lei 17.320, veio a lei 17.579, que é do ano de 2021, que passou a prever duas possibilidades para o recebimento, através das medidas protetivas ou através do encaminhamento pela rede de serviços, né? Então, muito interessante essa questão que está prevista no artigo 2º, inciso 1º da lei municipal. Então, não é daqui é da lei municipal, né? Não é do Estado de São Paulo. Vai fazer uma correção aqui. É uma lei municipal e não uma lei estadual. Depois eu tenho que corrigir esse slide, porque realmente saiu aqui com erro. Corrigir o slide. Estado município. Bom, e aí o que nós vamos encontrar aqui?
As equipes, muito importante, então, as equipes municipais de atendimento socioassistencial, elas podem mapear, então, essa necessidade desse auxílio aluguel, e elas fazem diretamente um encaminhamento, não precisa ser através do Poder Judiciário, não precisa judicializar esse atendimento aqui. Eu achei bem interessante, porque muita gente já está fazendo essa crítica, e observe que o município de São Paulo já tinha essa previsão, né? Depois eu queria também falar aqui, e vou falar muito rapidamente, mas apenas pontuando algumas coisas, não é uma lei, mas é um decreto, que é muito importante, é uma normativa, né, que vai criar, então, aqui no Brasil, o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. E ele foi lançado exatamente na Marcha das Margaridas. Não sei quem esteve aqui em Brasília e participou da Marcha das Margaridas, mas com certeza quem esteve se emocionou muito, né? Foi um momento muito bonito, muito emocionante, muitas mulheres juntas e trabalhando essa questão dos direitos das mulheres, principalmente das mulheres do campo, né, que tem, quando a gente vai falar das interseccionalidades, falar das vulnerabilidades, tem uma vulnerabilidade muito grande, né, as mulheres do campo, e esse foi um momento muito, muito esperado nessa Marcha das Margaridas, e vários anúncios que foram feitos durante essa marcha, e um dos anúncios foi o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Eu queria chamar a atenção aqui, dentro do artigo 1º, que vai trabalhar nos objetivos, que, então, nós estamos no Decreto-Lei 11.640, de 16 de agosto de 2023, né? E vai trazer como objetivo, já no artigo 1º, uma preocupação que é a seguinte, ó, prevenir. E aqui eu queria chamar muita atenção para essa ideia do Pacto Nacional de Prevenção. E aqui vou interromper de novo aqui a nossa questão para a gente conversar sobre isso, porque vejam, doutora Nálida, Rita e Rafael, a ideia da prevenção. E com isso, a gente já vai começar a mudar, inclusive dentro da OAB, eu tenho sugerido isso, de não trabalhar mais com aquelas comissões comissão de enfrentamento à violência, comissão de combate à violência, e começar a trabalhar, ou então dentro da defensoria, né, núcleos de enfrentamento à violência, núcleos de combate à violência, e mudar tudo isso, e pensar trabalhar numa ideia da prevenção. Então, núcleo de prevenção à violência doméstica, núcleo de, isso tanto nas defensorias, quanto na magistratura, quanto na advocacia também, pensar nessa ideia de prevenção, e não mais nessa ideia de combate, de enfrentamento, não essa ideia de luta, né, de um contra o outro, todos juntos na prevenção. Eu acho que quando a gente trabalha essa ideia de prevenção, a gente acaba criando uma condição de abranger mais pessoas e entender mais do que nós estamos falando. Porque a gente não quer, a ideia não é exatamente de acontecer um feminicídio e punir a pessoa que praticou o crime com uma pena, inclusive, mais rigorosa, como é a pena do feminicídio. Não. A ideia, efetivamente, é fazer com que não haja o feminicídio, né? E o próprio pacto, então, quando vai trabalhar a prevenção, e fica aqui uma sugestão de que a defensoria estude muito o pacto, daqui a pouco eu vou dizer qual é o papel da defensoria dentro do pacto, porque vai trabalhar com a prevenção primária, muito importante, vai trabalhar com a prevenção secundária e com a prevenção terciária. Então, a ideia de prevenção, e vem aqui essa minha sugestão de que a gente substitua, né, essa ideia de embate, de enfrentamento, de combate, com a ideia de prevenção. Acho que tem muito mais a ver com o que a gente precisa neste momento, né? Então, fica aqui essa minha sugestão. E aí, dentro dos objetivos, como a gente vinha falando, é muito importante a gente compreender aqui essa ideia, então, primeiro de prevenção, mas prevenção o quê? E aí houve uma organização de ideias, prevenção de todas as formas de discriminação, misoginia e violência de gênero contra as mulheres. E aqui eu vou destacar, então, essas três, né? Discriminação, misoginia e violência de gênero contra as mulheres, por meio da implementação de ações governamentais intersetoriais da perspectiva de gênero e de suas interseccionalidades. Quer dizer, só aqui a gente poderia ficar mais de 40 minutos falando de cada uma dessas questões, né? A discriminação, a misoginia, violência de gênero, a questão ações governamentais intersetoriais, muito importante isso, perspectiva de gênero, interseccionalidades, cada uma dessas questões aqui a gente poderia ficar falando durante um bom tempo, mas eu vou resumir aqui, trabalhando, então, essa ideia do universo feminino, em que a gente tem violências específicas dirigidas às mulheres, a gente vai falar disso, que são as violências de gênero,
Temos as discriminações, muitas discriminações pelo fato de sermos mulheres. Uma pesquisa recente da ONU, em diversos países, inclusive no Brasil, mostra que, muito parecido, no Brasil, muito parecido com a média mundial, nós temos cerca de 90% de pessoas que têm algum tipo de discriminação contra a mulher. Olha que eu vou repetir, cerca de 90% de mulheres e homens brasileiros, e isso é o mesmo índice internacional, né, mundial, tem algum tipo de discriminação contra a mulher. E quando a gente vai analisar que tipo de discriminação é essa, a que mais é recorrente é a discriminação em relação à participação da mulher na política. Então, muita discriminação em relação à participação da mulher na política, e não é sem tempo, então, que a gente tem a lei, né, que trata da violência política de gênero. E tem também a misoginia. E aqui eu faço essa observação, né, sobre o que é misoginia, e vem essa questão que eu vou trazer da própria Ministério das Mulheres, é o sentimento de repulsa, desprezo ou ódio pelas mulheres. E aí vem a misoginia, é a raiz de todas as formas de violência contra as mulheres, por isso precisa ser combatida por todas e todos. E aí dentro do pacto ainda, só para a gente entender a composição e implementação, a composição, então, são vários órgãos, né, vários ministérios, desde o Ministério das Mulheres, que fará a coordenação, até o Ministério da Saúde, então são muitos ministérios aqui presentes, e aqui destaco, então, a presença também na articulação, então, todos aqueles ministérios em articulação, dentre outros, com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que eu participo, né, teremos reunião aqui em Brasília na próxima semana, o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, a Defensoria Pública da União, instituições acadêmicas, né, então, tudo isso dentro do pacto. E aí, só para a gente fazer um fechamento aqui dessa primeira parte, né, a igualdade não é um favor, é um direito constitucional e convencional. Então, para a gente pensar nessa questão da igualdade entre homens e mulheres, né? Bom, a Lei 14.550, o que nós vamos trazer aqui da lei? Então, ela insere 4 novos dispositivos à Lei Maria da Penha, e eu digo assim, que a Lei 14.550, ela não alterou a Lei Maria da Penha, porque não houve nenhuma alteração, alguma coisa que a Lei Maria da Penha já dissesse, e a Lei 14.550 dissesse de forma diferente. Não, ela fez uma interpretação autêntica, ou seja, ela apenas desenhou o que já estava escrito na Lei Maria da Penha. Então, são 4 novos dispositivos, né? A questão do valor do depoimento da vítima, a questão de que deixa claro que a medida protetiva de urgência é independente, a questão da duração do prazo da medida protetiva e também falando o que seja violência de gênero. E aqui é exatamente essa questão que eu coloco nesse artigo meu com o professor Tiago Perubon, promotor de justiça aqui do Distrito Federal, em que a gente diz que as diversas controvérsias jurídicas sobre a aplicação da Lei Maria da Penha causam grave insegurança jurídica e muitas vezes desproteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Daí a importância e conveniência da nova legislação. E a gente vai trazer alguns pontos, então, os pontos principais, né? A relevância e suficiência da declaração da vítima para a concessão da medida protetiva, podendo ser indeferida, claro que pode ser indeferida, no caso de avaliação de inexistência de risco. Então, essa que é o ponto que tem que se verificar. Existe risco ou não existe risco, né? E aí vem a questão, o que diz a nova lei? Então, diz no parágrafo 4º do artigo 19, que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária, a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas. Então, está aqui, juízo de cognição sumária, depoimento da vítima. E quando a gente vai pensar, então, sobre isso, o que a gente tem que ter uma especial atenção? As declarações têm que ser harmônicas e coerentes contra o risco. Então, é só isso que vai analisar, é uma análise muito superficial em relação a isso, né? Trazendo alguns contributos da criminologia sobre o tema, que vai dizer aqui que elas poderão ser indeferidas, que é a segunda parte, né, no caso da inexistência de risco. E aqui eu queria chamar atenção para um estudo que foi feito na Espanha, não tem um similar no Brasil, mas que vai analisar se as mulheres mentem em juízo. E, de fato, tem mulheres que mentem em juízo na Espanha, só que, como vocês estão vendo aí, 0,4% das denúncias por violência doméstica familiar são falsas, né? Eu sempre gosto de dizer, se no Brasil for o dobro, se for 10 vezes mais, ainda é pequeno o número de situações de mulheres que faltam com a verdade. E aqui eu queria também destacar, antes do ponto 2,
que quando a gente está aqui diante, né, dessa questão da violência contra a mulher, a gente tem que lembrar que a Lei Maria da Penha faz uma opção de política criminal. Então, nós temos uma situação de que essa mulher pode estar mentindo? Pode. Mas se ela estiver mentindo, a situação é reversível, ou seja, caem as medidas protetivas, revogam-se as medidas protetivas, ela pode eventualmente responder por denunciação caluniosa e ela pode responder pelo dano que ela tenha causado, dano tanto patrimonial quanto moral que ela tenha causado por ter mentido em juízo. Agora, se ela está falando a verdade, e as estatísticas aqui vão mostrar para nós que a probabilidade dela estar falando a verdade é muito maior do que ela estar mentindo, a situação pode ser irreversível, no sentido de que ela vai sofrer a violência. Então, no primeiro momento, a ideia de política criminal é protege essa mulher. Aí depois a gente vai ver, né, efetivamente, se a medida protetiva foi aquém ou além do necessário, se ela estava na medida. Então, tudo isso vai ser analisado depois. Mas, no primeiro momento, a ideia é exatamente protege essa mulher e depois a gente conversa. Por quê? Porque tem toda uma estatística que vai mostrar que nos primeiros momentos em que ela sofre a violência, nos primeiros momentos em que ela, principalmente, né, quando ela rompe o relacionamento, ela corre um risco maior de vida. Então, é muito importante a segurança dessa mulher nos primeiros momentos, até porque para que ela possa efetivamente sair da violência e não tenha que voltar para a violência por falta exatamente de proteção, que muitas vezes ela acaba voltando porque ela não teve ainda os alimentos, porque ela não teve ainda o afastamento do lar do seu agressor, porque ela não teve ainda o seguro aluguel. Então, tudo isso é muito importante ser definido com muita brevidade.